Olá, amigos da Com, estamos aqui na Brigada Militar em Veranópolis com a Tenente Coronel PM Karine, comandante do BPM aqui da região da Serra, né, e também com o Sargento Spazin. Sobre os últimos acontecimentos, Tenente, fazer um apanhado geral dessa situação, como é que você tem visto isso? Na verdade, nós conversamos ontem, né, eu e o Sargento Spazin, sobre a repercussão que esses dois homicídios causaram aqui na cidade. E, obviamente, nós já estamos conversando desde o primeiro fato, né? E entendemos o importante dar uma fala, né, de maneira organizada e institucional para a comunidade, especialmente para tranquilizar a todos, né, que não fiquem preocupados com a densa presença da Brigada Militar, né, de certa forma as pessoas não são acostumadas a ver esse movimento tão grande de viaturas aqui na cidade. Então nós entendemos por bem de fazer, né, essa entrevista para dizer como os fatos estão, em que momento nós estamos, né. E então estamos hoje, né, 7 dias do primeiro homicídio, foi na quarta-feira passada, e já na sequência houve um segundo homicídio, né. É importante que se diga que esses homicídios estão sim relacionados, né, a uma movimentação de organização criminosa, provavelmente uma disputa, né, interna de poder entre eles, e é uma consequência lógica que quando há essa movimentação de troca de lideranças, o homicídio acaba sendo uma decorrência. Então, a nossa primeira medida, né, tão logo aconteceu o primeiro homicídio, nós já implementamos um reforço operacional, que nós chamamos aqui na cidade e na região. Então, por parte do 43º, nós encaminhamos as nossas equipes da Força Tática, que atendem toda a região, estão desde aquele dia, né, trabalhando 24 horas aqui em Veranópolis. Também as nossas equipes de inteligência, né, que fazem esse levantamento de informações pormenorizadas. E também é importante ressaltar que o trabalho está sendo feito de maneira integrada, né? Então, por mais que nós tenhamos uma área territorial definida do 43º Batalhão, né, que engloba Bento Gonçalves e outros 11 municípios, incluindo Veranópolis, nós estamos trabalhando muito perto com Nova Prata, justamente pela localização geográfica e também pela organização criminosa, né, que acaba sendo a mesma liderança. E temos recebido também o apoio do Batalhão de Choque de Caxias do Sul, que atende toda a região. Então, que a comunidade fique tranquila, que nós estamos adotando essas medidas, né? Houve esses 2 casos, entendemos que conseguimos fazer uma contenção com as primeiras respostas, né? Que acredito que todos devem ter notícia, né? Nós já tivemos 5 pessoas presas, alguma quantidade de droga apreendida, 4 armas, né? Entre elas uma submetralhadora, não necessariamente em Veranópolis, mas englobando Veranópolis e Nova Prata. Então entendemos que as ações da Brigada Militar estão sendo bastante efetivas, né, com resultados, com materialidade, né, como nós chamamos, apreensão de armas, drogas e dos próprios autores dos homicídios. Isso é uma divisão interna da Brigada Militar, né? Mas na prática a nossa troca de informações é mútua, né? A inteligência de Nova Prata com a inteligência de Veranópolis, aí, com o nosso batalhão, conversa diariamente. Tanto que nem mencionado pela nossa coronel, a facção é a mesma, a liderança era a mesma. Então, nós temos que trabalhar de forma em conjunto, né? Tanto que começaram os fatos a acontecerem em Veranópolis, né? Mas eles pingou em Nova Prata. E com ações precisas da Força Tática e da inteligência de Nova Prata, foi apreendido uma grande quantidade além de entorpecentes, armas de fogo. Inclusive, gostaria de salientar de uma submetralhadora artesanal que possivelmente viria para Veranópolis, né? O conflito seria aqui. Então, é muito importante essa nossa união de esforços, tanto com a Brigada Militar nos seus mais diversos batalhões de apoio, quanto com a Polícia Civil. Estamos constantemente conversando, trocando informações, que é o órgão que vai investigar, né, que vai dar sequência aos fatos. Em todo o estado funciona assim, né? Acho que o Spazinho foi muito feliz quando ele falou isso. E esse é o bom de ser a Brigada Militar, né? Nós temos aí quase 200 anos, né? Estamos partindo aí pro bicentenário, e a gente trabalha de maneira articulada. Nós somos todos uma instituição, né? Então não existe a polícia de Bento, a polícia de Nova Prata, a polícia de Veranópolis. Falei ainda há pouco com a capitã Bresolim, que comanda Nova Prata, com o coronel Daniel Araújo, que também conversa com o coronel Vargas. Então é necessária essa troca para que a gente, né, se o crime é organizado, as instituições que trabalham com segurança pública precisam ser muito mais, né? E aí eu vou agregar também o trabalho com a Polícia Penal, né? Hoje é uma instituição que acaba tendo uma movimentação das organizações muito grandes dentro das casas prisionais, então a gente também está com um trabalho muito próximo da Polícia Penal para levantar informações, sentir como está acontecendo a movimentação
justamente para conseguirmos antever ações e trabalhar um policiamento direcionado para a prisão, né, dessas pessoas. No momento, o 43º Batalhão vai ficar monitorando mais de perto essa micro-região? Nós estamos todos à disposição do comandante Spazin, né? Estamos trabalhando aqui para ele. Então, conforme a demanda, né, nós conversamos há pouco, né, vamos manter a mesma metodologia. Então, continuamos com o reforço do choque. Tenho conversado bastante com o Coronel Sokol, que é o comandante do 4º BP Choque. Continuamos com o apoio da Força Tática de Bento Gonçalves aqui, porque não é a Força Tática de Bento, né? Ela é a Força Tática de todo o batalhão, as nossas equipes de inteligência. Então, a ideia é mantermos assim até que a gente tenha, de certa forma, né, nunca temos uma garantia, mas até que a gente entenda que o cenário está um pouco mais tranquilo. Acredito que as principais são Veranópolis e Nova Prata. Acredito que o conflito interno dessa organização criminosa decorre nessas duas cidades. Nós percebemos que por hora tem apoio, né? Como é a mesma facção, apoio de algumas, vamos dizer assim, algumas lideranças de outros municípios, né? Tivemos presença de algumas pessoas transitando aqui de Caxias do Sul, Bento Gonçalves. Então, na verdade, é tudo muito interligado também. Então, a gente tem que fazer um trabalho articulado, justamente que a informação flua para todos, para que, talvez lá em Bento Gonçalves, a gente vai pegar algum fiozinho, né, que vai vincular o crime acontecido aqui, como em Caxias do Sul. Então, por isso que é bem importante, né, a ação do 4º BP Choque, né, gostaria de salientar, por mais que a população às vezes veja, né, os boina preta, aquelas caminhonetes grandes, escura, né, mas eles estão aqui justamente porque eles fazem um trabalho diferenciado, né, no primeiro enfrentamento, assim como a Força Tática, sem desmerecer de maneira nenhuma o efetivo ordinário, muito pelo contrário, né. Os policiais de Veranópolis detêm um conhecimento muito grande da área, das próprias comunicações de estradas, né, movimentação, e isso é bastante importante para que a gente consiga planejar essas ações. Até porque é importante para a população saber que a presença, esse reforço dos efetivos boina-pretas, caminhonetas, isso traz mais tranquilidade para a própria população, né? Até nós conversávamos há pouco, né, o pessoal às vezes tem medo, né, mas o que aconteceu que tem muita viatura em Veranópolis? Na verdade, isso demonstra que a gente está atento, né, como houve essa movimentação hoje, né, na área de Veranópolis, nesses últimos dias, então a gente faz esse reforço operacional aqui, assim como se acontecer em outro lugar, a gente vai deslocando as tropas conforme a necessidade. Então a população tem que ficar tranquila, né, os policiais são confiáveis, ainda comentei também que ontem, né, nós tivemos o dia do nosso patrono de Tiradentes, em que se comemora, às vezes, o dia do policial civil, policial militar, e aí tá todo mundo de folga, né? Mas os policiais estão trabalhando. Então, ontem estavam também coletando informações, o Spazin muito preocupado, né, também nessa pronta resposta, o que nós podemos fazer de diferente. E me falou muito dessa necessidade de nós virmos conversar com a comunidade, né, para dizer que fiquem tranquilos, que se nós estamos aqui o sinal é bom, né? E como eu disse, houve lá os homicídios dia 15 e 16, depois não houve mais nenhum. Não sabemos se evitamos, provavelmente sim, né? Porque foram algumas armas apreendidas aí nesses últimos dias. Então, com certeza, a nossa ação está fazendo a diferença. Importante de frisar para a população é acreditar e repassar somente informações oriundas de órgãos oficiais, né? Brigada Militar e Polícia Civil. Esse encaminhamento entre grupos acaba só atrapalhando o trabalho policial, né? No dia do segundo homicídio tivemos muitas fake news, né? E tivemos que trabalhar com isso, né? Essa verificação de informações. Então, a dica, o recado é acreditar somente em órgãos oficiais. Aquele encaminhamento de mensagens, nada tem a agregar o serviço policial, somente atrapalhar. E essa é a intenção de quem o fez. Né? A população, o que a população pode fazer para ajudar? Acho que eu ia falar, né, ao passo disso que o Spazin colocou, né, de cuidado na transmissão dessas informações. Ao mesmo tempo, a gente também precisa muito dos olhos da população, né? Então, que quando vejam, né, pessoalmente, não que tenham ouvido de um grupo ou recebido uma mensagem, que façam essa comunicação, né? Então, depois o Spazin coloca o telefone ali que nós temos de disque denúncia aqui do município, mas perceberam um movimento suspeito, um veículo, alguém até às vezes armado mesmo, que as pessoas conseguem visualizar uma movimentação pelo interior, ou que tenham presenciado crime, que possam fornecer imagens de câmera, né? A sociedade nos ajuda desta forma, mas com fatos concretos, reais, não que tenham ouvido falar por terceiros. Essa parte da investigação compete mais à Polícia Civil, né? Então, como as apreensões foram recentes, né? Eu acredito que ainda a Delegacia de Polícia se já fez, porque uma prisão foi sexta, né, em Nova Prata, outra na madrugada e ontem, né, em Nova Prata. Então, as polícias civis de Nova Prata e Veranópolis vão precisar conversar e trocar informações, né, e fazer os encaminhamentos. Por enquanto, a gente acredita, né, que uma das armas apreendidas na prisão
na sexta-feira, no dia 17, tenha uma vinculação direta, inclusive porque houve apreensão por parte da Brigada Militar das roupas que o indivíduo que cometeu o homicídio trajava. Então a gente acredita que a materialidade ali, pelo menos até o momento, né, a gente conseguiu alguns elementos que vão fazer com que o inquérito policial leve às prisões depois desses autores, prisão preventiva, né, em definitivo. Consiga minimizar essa tensão, né, enquanto a própria organização criminosa está se organizando, né, até, não vou dizer que é engraçado, porque é triste, na verdade, né, a gente tem que trabalhar com organizações criminosas, mas assim como existem outros tantos ramos, também nesse meio a gente sabe que tem. Então, enquanto essas lideranças estão se acomodando, estão se ajustando, nós temos que ficar muito atentos justamente para que a comunidade de bem não seja atingida com esse movimento, né? Foram 2 homicídios cometidos na área central, num horário de bastante movimento, né? A gente também sabe que eles têm objetivos, então eles não querem atingir a população de uma maneira em geral, mas a brigada tem que estar atenta para evitar qualquer tipo de fato que possa atingir, né, a comunidade. Então a gente vai continuar com ações de reforço enquanto, né, como eu disse, o sargento Spazin, que está aqui no local, conhece, né, conhece a comunidade, enquanto ele for nos demandando, né, e repassando informações, nós estamos trabalhando para fazer essa contenção em Veranópolis. O serviço de inteligência tem detectado que de repente há uma lacuna agora de liderança por parte dessas facções? A nossa inteligência ela vem apurando essa movimentação, essa troca de cadeiras, né, dentro dessa facção, mas a resposta da brigada está aí, né? Os fatos ocorreram, foram fatos que causaram temor à sociedade. Nós não temos como prever isso, não temos como dizer que não ocorrerão mais, mas o Estado mostra força, né? Não passarão impunes, né? Daremos a resposta.